Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo e Ciência e Meio Ambiente, transmissão simultânea. Muitas pessoas, né, colocaram nos comentários aí para abordar essa parte, né, dessas inundações no sul do país e etc. Realmente é complicado, né, envolve muita coisa por parte ali do poder público, municipal, estadual, mas o canal aqui não aborda isso. Vocês sabem que tanto o Alerta do Tempo quanto Ciência e Meio Ambiente é a parte científica, né, a parte técnico-científica. Da mesma maneira, quem acompanha o canal há mais tempo, né, eu fiz uma cobertura a respeito das inundações, alagamentos em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. É mais ou menos por aí, tá? Até o Vitor Carvalho também passou aqui pelo canal com uma entrevista a respeito lá de Petrópolis, quando tivemos essas catástrofes. Mas a coisa se repete, tá? E mandou o recado. Qual é o recado? O recado é previsão e prevenção a respeito desses fenômenos meteorológicos que, dependendo de alguns fatores ali, de algumas interações, vão ficar mais fortes ou não. Então, tem um artigo da UFRGS, tá? Que eu gostei bastante, tá? Muito mesmo. Por quê? Porque é basicamente o que eu falo, venho falando aqui, em ambos os canais. Previsão e prevenção, né? Quando eu separei a parte de previsão do tempo, para o alerta do tempo, né? A gente sabe que tem um El Niño pronunciado, tá? Trouxe consigo chuvas intensas, tá? Que desencadearam, vão e vai continuar, né, a desencadear catástrofes naturais de forma muito severa no Rio Grande do Sul, tá? E isso, né, começou lá pelo dia 4 de setembro, resultando nessas vítimas fatais, tá? E com isso, né, a natureza traz novamente o recado. Tá? Quando eu coloco o termo na natureza, né, esses fenômenos meteorológicos, que com certeza já ocorreram no passado, aliás, já ocorreram, tá? Mas o que acontece? Previsão e prevenção. O que viralizou nas redes foi a imagem da ponte. Tá? Eu vou tocar nesse ponto aqui. O que acontece? Nenhum município, né, que tem essas bacias cortando, né, seja microbacia enfim, ou até maior, né, numa escala maior, não pode ignorar, né, a maneira que está lidando com esse risco. E muitas das vezes esse risco, apesar da previsão ali meteorológica, que hoje está com uma assertividade muito alta, mas o modelo tal deu que ia chover, vamos supor, né, uma hipótese aqui, tá? 100 milímetros, né, choveu menos, ou choveu mais. Então você pega um conjunto, pega o conjunto desses dados, né, da parte de modelagem, previsão, vai acontecer isso, a gente tem que se preparar. Não há o preparo correto, né? Não há essa parte muito assim técnico-científica na área de previsão e prevenção, isso não só na parte do sul do país, como em outros locais, né? O Rio de Janeiro também não fica longe, etc. Mas às vezes a gente lidar com incerteza, tá? Certeza hidrológica, climática. Mas, contudo, porém, entretanto, existem soluções que vão proteger, vão mitigar, tá certo?
os recursos materiais e, acima de tudo, a vida humana. No caso desse evento, os danos causados foram mais acentuados na área da onde? Na área da chamada escarpa da Serra Geral. Uma paisagem com vales de rios profundamente encaixados na topografia, como o vale do rio Taquari antes. Então essa combinação desse ambiente todo montanhoso, íngreme, com vales profundos, vamos dizer assim, um clima muito úmido, é sabidamente muito perigoso. Igual quando fala, chuva orográfica, chuva de relevo, né, que ocorre justamente em áreas ali de serra, região serrana. Então resulta em respostas muito rápidas a esses eventos de chuva. Mas o escoamento dos rios surpreendeu pela magnitude? Sim. Por exemplo, a barragem Castro Alves, muita gente abordou aí, verteu uma vazão que excedeu a recorrência estimada para 10 mil anos. Calma. Então nunca ocorreu em 10 mil anos? Calma. Vamos lá. Naquela cena da ponte histórica, né, sendo varrida, etc., o que acontece? Esse valor de 10 mil anos significa uma probabilidade muito baixa de 0,01% desse evento ocorrer em um ano qualquer. Ou seja, se estima que esse tipo de evento ocorreria em média a cada 10 mil anos. Só que esse já é o terceiro evento, né, do ano. Então onde está o problema? Tem várias frentes aí, tem vários pontinhos, vários asteriscos para colocar. Primeiro, o que eu coloquei no início, previsão e prevenção. Né? A previsão estava ali e a prevenção? Não sei. Então sabe-se do El Niño há muito tempo, né? Sabe-se do contraste térmico, né? O microclima local influenciando um pouco ali, mas enfim, a estimativa desse risco, tá? O problema é que isso se baseia na suposição de que temos sobre o passado, né, de que as informações que a gente tem sobre o passado são suficientes para colocar no futuro. O que eu estou querendo dizer com isso? Tinham dados, né, a gente tinha dados, por exemplo, da área, ali de dados extensivos, né, dessa área ali da ponte que foi varrida, sumiu do mapa, né? Então, essa é a primeira questão. Porém, em um mundo dinâmico, né, isso traz resultados um pouco assim desastrosos. Por quê? Diante das atividades que usam os recursos naturais, água, solo, modifica o meio, né, temos barragens, temos estradas, enfim, vocês estão entendendo. Promove, né, mudanças na ocupação do espaço, né, o uso de planícies de inundação, um exemplo. Então, a incerteza começa a entrar justamente por causa das ocupações irregulares, né, modificações no meio. Né? O que eu quero dizer com incerteza? Mas eles não sabem disso. Ou seja, eu estou falando o quê? Irregular. Né? Ou, às vezes, como foi abordado até na entrevista, regular entre aspas, para vocês entenderem. Né? Então, essa incerteza ocorre quando a gente não pode estabelecer com exatidão um resultado, um fato, um enunciado. Então vai se manifestar tanto pela falta de informações precisas e confiáveis, quanto pelo desconhecimento dos processos envolvidos. Né? Ou seja, a incerteza apresenta outras facetas
que precisamos aprender a reconhecer para além dos dados que a gente tem acesso. Então, nessa situação, pegando ali da ponte sobre esse rio, né, não se podia prever com exatidão a altura máxima que a água podia alcançar. Por quê? Vamos lá. Essa incerteza traz consigo um risco quando decisões importantes como a construção daquela ponte foram tomadas. Então, para lidar com essa incerteza e minimizar esses riscos, as equipes, né, as equipes de engenharia buscam obter informações mais abrangentes e confiáveis, aprofundar o conhecimento sobre os processos envolvidos e implementar medidas de segurança adicionais. Entretanto, aquilo que é desconhecido não pode ser quantificado como risco. Por quê? No contexto das chuvas e dos rios, né, tem vários processos, e muitos desses processos, às vezes, que não são conhecidos. Especialmente aqueles relacionados à circulação da água na atmosfera. A resposta hidrológica dos solos também é fortemente condicionada pelos eventos anteriores de chuva e tempo seco. Isso acontece de uma forma não intuitiva, né? Então, para complementar, frequentemente a gente enfrenta o quê? Eu falei sobre isso no início. A carência de dados confiáveis sobre esses processos. O histórico. Então, reconhecer isso impõe a necessidade de um novo paradigma para a engenharia moderna e para a tomada de decisões relacionadas ao uso da água e das áreas sujeitas a inundações. Então, o que a gente vai fazer? Além de reconhecer a insuficiência dessas informações disponíveis, deve-se pensar soluções em termos de robustez. Então, esse conceito consiste na capacidade de um sistema. Exemplo, uma cidade permanecer inabalada ali diante de grandes perturbações climáticas, hidrológicas, enfim. Então, ela se desenvolve essa robustez, não somente ao se resistir aos efeitos negativos causados pelos desastres, mas também, principalmente, ao se evitar a exposição ao perigo. Resistir implica sustentar um sistema eficiente de redução de danos que atue antes, durante e após a crise. Então, evitar o perigo, por outro lado, é muito mais difícil, né? Porque envolve realmente tanto remover a exposição já consolidada, quanto permanecer vigilante para que novas exposições não sejam criadas, mesmo que isso custe caro. Então deve-se pensar o quê? Opções que ofereçam maior flexibilidade e escolhas para a população. Então a gente tem que se afastar dessas abordagens convencionais, tá? Nas chamadas, vamos dizer assim, engenharia ultrapassada, né? E se colocar o quê? Moderno. A gente tem conhecimento disso, né? Então, tem que se ter eficácia a longo prazo. A longo prazo. Né? E abordagens mais adaptáveis, que incluem medidas, né, como a delimitação de zonas de inundação, ajustes nos planos diretores, né, para reduzir a vulnerabilidade das edificações e das pessoas em áreas inundáveis, né, áreas de várzea, etc., bem como a implementação de sistemas de alertas hidrológicos para melhorar a capacidade de resposta da sociedade. Métodos avançados de planejamento e gestão que combinem a análise de decisão, planejamento baseado em cenários, é óbvio, né? A modelagem também entra, né? 72 horas a previsão ali, às vezes até mais. Tá? Então isso permite testar diferentes estratégias
em uma ampla gama de cenários possíveis. Isso ajuda na identificação de cenários críticos, tá? Não só, e também o mundo real, tudo em conjunto. Né? Políticas e estratégias que sejam robustas. Né? É a mesma coisa. Né? Vamos supor aqui, saindo um pouco do sul, né? Os eventos extremos na Serra das Araras. Né? Que ocorreu há anos atrás. Então vamos supor, né, que isso ocorresse novamente, com a mesma magnitude. Está preparado? Não está? É a mesma coisa. Então, a gente sabe, inverno é o ninho, né, com essa combinação de fatores, frentes frias, onde a gente sabe que em anos de El Niño, inverno, o sul ali pode ser abalado com eventos de mais ciclones extratropicais. E o que foi feito? Né? Então, a gente tem que trabalhar, pegar os dados do mundo real, combinar isso tudo, né, estudos sérios ali, que com certeza tem, e se trabalhar com o pior cenário possível, para justamente mitigar essas situações. Tá? Agora, foi o que eu falei, não se tem dados. Aí se trabalha com o quê? Aí entra a incerteza. Né? Mas mesmo com a incerteza, né, a gente sabe, natureza é dinâmica, constante mudança, né? Constante mudança. Né? A gente não tem dados, né? Mas eu não tenho dados, né? Então não posso confiar apenas nos pouquíssimos dados do passado para eu colocar ações para o futuro. Né? Então tem que ser o quê? Sistema robusto. E colocar essas soluções robustas, né, análise de um grande universo de possibilidades com o conhecimento que o ser humano tem. E os métodos avançados para identificar esses cenários críticos. Tá certo? Assim, eu gostei muito desse artigo, tá? Do grupo de pesquisa em planejamento e gestão de recursos hídricos, tá? Se chama GESPLA, tá? Lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas isso já foi abordado por mim várias vezes, né, quando eu fiz a cobertura da parte de São Lourenço em Minas Gerais, com a inundação, acho que foi em 2016, tá? Eu fiz uma ampla cobertura explicando o porquê daqueles eventos ali na região, tá? Mas isso é a mesma coisa para o país todo, né? A gente tem esse amplo conhecimento, tá? A parte de previsão e prevenção que infelizmente não é aplicada. Um forte abraço, não deixe de se inscrever em ambos os canais, o link já está na descrição para quem quiser realizar sua colaboração aqui aos canais. Me ajude dando um like, faça o canal crescer, compartilhe bastante. Um forte abraço e os melhores canais de previsão do tempo e curiosidades da parte de ciência e meio ambiente, alerta do tempo, ciência e meio ambiente. Tamo junto, foi.